Uma boa tarde a todos, na paz do Senhor. Eu estarei finalizando hoje a leitura do livro de Malaquias, terminando os últimos 6 versículos do capítulo 3 e lendo os únicos 6 versículos do capítulo 4. Nós temos 2 novos subtítulos. O primeiro é The Lord's Promise of Mercy, que em português fica a promessa de misericórdia do Senhor. E o segundo é The Day of the Lord's Judging, que quer dizer é o dia do julgamento de Deus. Então, primeiro em inglês, depois em português. Book of Malachi, chapter 3, verses 13 to 18, and chapter 4, verses 1 to 6. The Lord says, "You have said terrible things about me." But you ask, "What have we said about you?" You have said it is useless to serve God. It did no good to obey his laws and to show the Lord all-powerful that we were sorry for what we did. So we say that proud people are happy. Evil people succeed. They challenge God and get away with it. Then those who honored the Lord spoke with each other, and the Lord listened and heard them. The names of those who honored the Lord and respected him were written in his presence in a book to be remembered. The Lord All-Powerful says, "They belong to me. On that day they will be my very own." As a parent shows mercy to his child who serves him, I will show mercy to my people. You will again see the difference between good and evil people, between those who serve God and those who don't. There is a day coming that will burn like a hot furnace, and all the proud and evil people will be like straw. On that day, they will be completely burned up, so that not a root or branch will be left, says the Lord All-Powerful. But for you who honor me, goodness will shine on you like the sun, with healing in its rays. You will jump around like well-fed calves. Then you will crush the wicked like ashes under your feet on the day. On the day I will do this, says the Lord All-Powerful. Remember the teaching of Moses, my servant, those laws and rules I gave to him on Mount Sinai for all the Israelites. But I will send you Elijah the prophet before that great and terrifying day of the Lord's judging. Elijah will help parents love their children and children love their parents. Otherwise, I will come and put a curse on the land. Agora em português. Meu Deus. O Senhor diz, : vocês falaram mal de mim e ainda perguntam: o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem, não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põem o Senhor à prova, eles não são castigados. Então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros. E ele escutou com atenção o que estavam dizendo. E na presença dele foram escritos num livro os nomes do que respeitavam a Deus e o adoravam. O Senhor Todo-Poderoso diz, : eles serão meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. O Senhor Todo-Poderoso diz, : está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha é queimada na fogueira. Naquele dia eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas, para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol,
trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando no curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus, como se eles fossem o pó da rua. Lembrem da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai, para todo o povo de Israel obedecer. Mas, antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Amém. Então, aqui são apenas 12 versículos, né? E é possível a gente comentar muitas coisas a respeito disso, né? E aqui já no início, né? Deus usando o profeta Malaquias para deixar esse povo saber que aquilo que eles cochichavam entre eles ali, que eles ficavam conversando, né? Porque, olha, eu vou falar uma coisa, quantos males, né, advêm da fala, né? Enquanto nós deveríamos estar usando essa bênção de Deus, que é o dom de poder falar, né? Quantas pessoas aí sofrem derrames, né? Stroke, que fala em inglês, e perdem a capacidade de se expressar, de falar, de articular palavras, né? Isso é um dom de Deus, nós podermos falar, podermos nos comunicar, né? Mas isso também é uma arma que o diabo tanto gosta de usar em nós, né? A fim de que nós venhamos a articular palavras que tragam a nós mesmos. O problema é esse, que dependendo daquilo que a gente fala, o problema cai na nossa própria cabeça. É isso que a gente demora para entender, né? Então aqui esse povo estava cochichando, estava lá papagaiando um com o outro lá, reclamando, eles estavam achando pesado, falando que não valia a pena, né? Aqui nessa tradução que eu tenho dos dias de hoje aqui, em português, fala bem isso aqui, vocês dizem, não vale a pena servir a Deus, não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto, ou seja, ou ficar entristecidos, né? Para mostrar que nós nos arrependemos. E daí eles comentam sobre os mundanos, né? É fácil nós olhar lá para o pessoal do mundo, né? Que tudo dá certo para eles, né? Eles vivem cometendo falcatrua, vivem roubando, vivem enganando, e tá tudo bem para eles, né? E Deus não faz nada com eles não são castigados, tá no final do 15, né? Aí no 16 ele diz, então, os que temiam ao Senhor falaram um com os outros. Então, aqueles que temiam ao Senhor falaram um com os outros. E ele escutou com atenção o que estavam dizendo. Aqui já é outro cenário. Aqui já não é os que estavam fazendo fofoca, falando aquele primeiro comentário. Aqui é os que temiam ao Senhor, falando as coisas das quais Deus se agrada. E na presença dele foram escritos num livro os nomes de todos os que respeitavam a Deus e o adoravam. Então pensa bem nisso daqui. Quando nós estamos humildemente pedindo a Deus que nos ajude a escolher palavras, você sabia que você tem o poder de escolher as tuas palavras? Da hora que você sai da tua cama? E você sabia que o diabo, na hora que você levanta, ele já está ali do lado da tua cama, esperando você levantar, buscando ocasião com a tua boca, com as tuas palavras? Então, se você não sabia, fica sabendo disso hoje. É isso mesmo, é bem desse jeito mesmo. Então, os que temiam ao Senhor. Então, o que nós temos que fazer? Em reverência ao Espírito Santo, que nós dizemos que ele habita em nós, não é verdade? Você que já confessou Cristo como salvação, Salvador, recebeu a salvação, você não diz que o Espírito de Deus mora em você? Então, aquele que fala que o Espírito Santo mora nele tem que ter temor disso. Porque Deus não habita numa casa suja. Não tem como, não mistura. Você consegue misturar o óleo com a água? Nunca você vai conseguir misturar, certo? Então, se nós dizemos, se nós proclamamos que Deus está conosco, que Ele mora em nós temos que ter o temor das coisas que nós falamos. Nós não podemos ir falando tudo que vem na boca, né?
Então aqui eu achei super interessante isso. Os que temiam ao Senhor falaram uns com os outros e o Senhor escutou com atenção o que estavam dizendo. E na presença dele foram escritos num livro os nomes do que respeitavam a Deus e o adoravam. Olha que coisa linda! Quer dizer que existe sim um galardão para quando nós negamos essa DNA. O DNAzinho, né? Eu costumo, de vez em quando, me refiro a isso, esse DNAzinho horrívelzinho, né? Essa coisa tenta ainda operar em nós, irmãos. Minha irmã, meu irmão, meu amigo que me ouve. Esse DNAzinho vai buscar ocasião nas nossas vidas, vai buscar, ele quer que nós façamos as obras pertencentes ao diabo, aquele que se levantou contra Deus, que quis ser maior que Deus. Aonde ele opera? No engano, na mentira, no roubo, na falcatrua. Pelos frutos os conhecereis, na ira, na discussão, na briga, nos combates, nos argumentos desnecessários. Desnecessários. Entende? Então, olha que lindo. Você não quer estar nessa lista aqui, nesse livro aqui? Eu quero. Aí, ó. Na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. Então é preciso, se você tem o Espírito Santo morando em você, já de manhãzinho, quando você saiu da cama, você já pede, fala, doce Espírito de Deus, me ajude a pôr uma tramela, né? Minha mãe falava isso, tramela, é como se fosse uma trancazinha, né? Na boca, para mim falar só o necessário, porque o diabo ama criar confusão. Já começa naquele nível mais baixo que eu sempre falo, né? Que Deus nos colocou em níveis, né? Tem o teu nível pessoal, é você, depois na tua família, ali aqueles que estão debaixo do mesmo teto contigo, certo? É daí que sai para fora na sociedade. Depois é que você vai para o seu supermercado, vai trabalhar ou vai para a igreja. Quer dizer que se você não arrumar primeiro esse primeiro nívelzinho, que é a tua vida pessoal com Deus e com aqueles com quem você vive, eu acho que vai ficar meio estranho você tentar fazer as outras partes, né? Uma vez que Deus vai te pedir conta no teu nível pessoal, né? Que aqui no final nós vamos ver que ele fala sobre as encrencas entre pais e filhos. Aí alguém pode dizer, nossa, mas tem isso? Tem encrenca de pais contra filhos e filhos contra pais? Eu vou rir para não chorar, tá? Eu vou só rir para não chorar. Você responde para você mesmo se tem encrenca entre pais e filhos, entre familiares, né? Então aqui depois, olha, eu sei que eu quero estar nesse book aqui, nesse livro, I Wanna Be There. Aí diz assim, o Senhor Todo-Poderoso diz, dois pontos, eles serão meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão meu próprio povo. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que ele obedece. Preste atenção nisso daqui. A palavra de Deus nunca foi escrita para nós ler assim. Deus terá compaixão dos filhos que se obedecem. Não! Para! Respira! Quando você estava na escola aprendendo a escrever lá, a casa é branca. Você estava lá sendo alfabetizado. Você não teve que fazer devagar? A palavra de Deus é para ler devagar. Aqui o Senhor está falando assim, ó. Quando chegar o dia que eu estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão de quem? Daqueles que me obedecem. Me obedecem. Essa palavra é tão difícil, né? É tão mais fácil a gente fazer o que a gente quer. Não é verdade? Terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Está dizendo aqui a palavra de Deus para mim que Deus tem compaixão do filho que lhe obedece. Eu acho que do filho que não obedece, Deus não tem muita compaixão não, sabe? Até porque, de acordo com o que eu vou ler a seguir aqui, vocês mesmos vão poder concluir. Daí no 18, e mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Então aqui tem uma classe de pessoas que são as que servem a Deus
e tem os que não lhe obedecem. Depois entramos no 4, que vai dizer: o Senhor Todo-Poderoso diz: está chegando um dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha é queimada na fogueira. Nessa classe de pessoa que não obedece a Deus, a coisa que sobressai aqui é orgulho e maldade, orgulhosos e maus. Orgulhosos e maus, maus e orgulhosos. O que eu concluo disso aqui? Que as pessoas más são orgulhosas. Elas se acham muita coisa, né? Então, essa classe de pessoa vai ser queimada na fogueira. E ele continua aqui: naquele dia eles queimarão e serão completamente destruídos. Esse dia aqui ainda não chegou, viu? É tanto que aqui no final ele vai falar sobre o profeta Elias. Esse profeta Elias, nós entendemos pela palavra do Senhor que é Cristo, é o nosso Salvador. Ele quis se referir a ele quando ele falou isso aqui, né? Então, no 2, mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Olha que coisa linda. A salvação de Deus brilha como o sol, trazendo vida em seus raios. Por quê? O pecado nós já sabemos, né, que o salário do pecado é a morte. Então, quem vive no orgulho e na maldade, como foi o que eu li ali no início do versículo, ele está cavando a morte, né? Ele está plantando para receber como salário a morte, né? Mas aqui os raios do sol vão trazer vida, trazendo vida nos seus raios, aqueles que temem, aqueles que me temem, o Senhor fala, né? Então, o temor de Deus, a honra a Deus, a reverência a Deus, a consciência de que nós falarmos que nós somos do Senhor não é uma brincadeira, não é uma questão de vida e morte, né? E isso é preciso refletir no nosso dia a dia, no nosso diariamente, né? Não é uma coisa assim que eu posso fazer tudo que eu quero, que depois ali na frente eu vou chorar e ele vai me perdoar. Não é nada disso. Deus conhece a nossa predisposição. Ele conhece a nossa intenção dentro da nossa alma. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Então vai chegar um dia em que todos aqueles que temem ao Senhor, que é o que está falando aqui, quem teme obedece. Quem teme, ele fica num constante estado de vigilância. Do tipo, tô eu agradando ao Senhor? O que é que eu tenho dentro da minha alma? Sabe? Se você vê alguma coisa feia dentro da sua alma, como uma mágoa, como uma ira, como uma vontade de pegar no pescoço de alguém, se livra disso correndo. Se livra disso correndo, sabe por quê? Porque isso não vem de Deus. Então, nós temos que manter o vaso limpo. Se o vaso ficar sujo, a presença de Deus sai dele. Sai dele. Isso é tão verdade que Davi falava, né? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Por quê? Porque ele sabia do perigo que existia do Espírito Santo ser retirado. Aqui no versículo 3, naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como se eles fossem o pó da rua. Isso aqui é um negócio tremendo, gente. Olha, isso aqui é um negócio tremendo. O que eu tenho para falar sobre isso aqui? No decorrer das nossas vidas, nós vamos, infelizmente, nós vamos cruzar com tanto de gente que serão maus para nós. Eles vão ser ruins para nós. Eles vão querer agir de maneira injusta conosco. Vai haver. Houve para Cristo, Cristo veio, Cristo era uma promessa que foi feita aqui, ó, nesse livro de Malaquias, tá tendo essa promessa do Salvador, né? E ele veio para aquele povo que era suposto receber ele de braços abertos. Eles tinham que ter recebido ao Senhor com braços abertos, e vocês já sabem muito bem o que eles fizeram com ele, né? Era uma liderança que, quando Cristo apareceu, ela estava amaziada com a política da época para receber os favores monetários da época. Por quê? Porque a nossa natureza carnal, essa corrompida com o DNA de Satanás,
Eu vou falar isso em todos os meus áudios. Se você não gostar, você pode parar de ouvir. Eu não vou me preocupar. Sabe por quê? Porque a minha preocupação é falar só aquilo que Deus me pede. Eu preciso falar. Porque existem muitas pessoas brincando de ser, entre aspas, evangélicos. Eu sou evangélico. E aí solta uma frase. Ai, glória a Deus. Ai, glória a Deus. E fica naquela uma de sonhos, sabe? Ai, o Senhor vai garantir os teus sonhos. Eu vou te falar uma coisa no dia de hoje para você. Presta bastante atenção no que eu vou falar para você. Jesus não é o gênio da lâmpada, não, viu? Sabe aquela coisa do gênio da lâmpada lá, que esfregava a lâmpada e fazia pedia um desejo, 2 desejos, 3 desejos? Não, ele não é isso, não. Se você está achando que é isso, que ele existe para garantir os seus sonhos e os seus desejos, você está muito enganado. Nós estamos enganados. Jesus não morreu na cruz para dar os teus sonhos. Meu Deus, quem sonha, quem vive de sonho é quem está dormindo. E é um perigo você viver dormindo, sabe? Nós temos que estar alerta para o que está acontecendo nessa terra. Eu não entendo, sabe? Olha, às vezes eu paro assim, fico pensando, o que está acontecendo? O que é que está acontecendo com a igreja de Cristo na terra? Meu Deus do céu! A gente abre a televisão, a gente vê mais de 65 mil pessoas sendo assassinadas em tempo real. E o povo dentro das igrejas falando dos sonhos deles. O meu sonho de ter um carro elétrico, de ter uma casa com 7 banheiros, sabe? O que é isso? Onde é que nós fomos parar como igreja de Cristo? Será que o sangue das criancinhas que está perdendo as pernas, estão perdendo as pernas e os braços lá em Gaza, o sangue deles sendo derramado, isso não te comove em nenhuma parte do seu dia? Você gastou o teu dia da hora que você levantou até a hora que você foi dormir pensando nos teus sonhos? Olha, se é dessa maneira que a igreja de Cristo se encontra, então, olha, me desculpa, sabe? Me desculpa, mas eu acho que vai classificar nesse versículo que eu acabei de ler aqui, ó, no 3. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como se eles fossem o pó da rua. Pessoas desse jeito classificam como pó da rua. Se você não consegue ter dó, você tem neto? Você tem filhinha pequena, gente, criança pequena na sua casa? Você tem? Você imagina ele sem uma perna e tendo que fazer cirurgia sem tomar anestesia? O que você sente quando você pensa nisso, hein? Responde aí pra você o que você sente. Então, você diz pra mim que as crianças lá de Gaza, elas são diferentes das tuas? Em que parte que elas são diferentes? Como que elas são diferentes? Nós temos que parar com o nonsense que fala inglês, com coisas que não fazem sentido, sabe? Nós temos uma tendência de só sofrer, sabe quando? Quando tá na nossa pele. Quando você escuta falar dos outros, é aquela confusão entre eles lá, eu vou ficar fora disso. Você vai ficar fora disso? Você pode ficar fora disso como igreja de Cristo? Você pode ficar sem dar a tua opinião no meio de tudo isso? Como é que você acha que você pode ficar fora? Você acha que Deus não vai te pedir conta? A igreja de Cristo está na terra para quê agora? Para garantir sonhos? Para garantir conforto? Para falar um monte de mentira na cabeça das ovelhas? É para isso que a igreja de Cristo está na terra agora? Para ficar enganando as ovelhas e ficar lá com aqueles olhos enormes, esperando comer alguma coisa que faça elas conseguir vencer a sua própria natureza, que está lhe causando problema. Tem crente hoje em dia que está infeliz de cedo até a noite, sabe por quê? Porque ele ainda não satisfez o seu sonho. Ele ainda não viu o seu sonho concretizado. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, parece que nós estamos vivendo de fábulas. Sabe o que é uma fábula? Vá no Google, busque lá, use do seu tempo, pega o teu celular e clica aí, fábula, sinônimos de fábula, procura lá. Fábulas são histórias de carochinha. É coisa, parece que o diabo está conseguindo lure, ou seja, ludibriar, sabe, enganar. E as pessoas estão tudo assim, num estado de transe, preocupada com seus sonhos. O meu sonho disso, o meu sonho daquilo. Aí, às vezes, uma das coisas que estava sonhando recebeu, mas aí aquilo já não dá mais, não tá satisfeito, sabe? Aí eu quero outro sonho, tem um outro sonho que eu... Oh, pelo amor de Deus, os dias estão passando e essa terra está escura.
Essa terra está escura. E se nós não vigiarmos, nós incorremos no risco de sermos pisados como pó da rua. E sabe quem que vai pisar? Eu vou explicar para você entender. Vou desenhar bem certinho para você entender. Quem vai pisar é os que obedeceram. Quem vai pisar é os que temeram a Deus. É os que sentiram quando aqueles que foram criados como você, com sangue vermelho, carne e osso, igual os palestinos, as crianças palestinas, aquelas mulheres lá, aquelas pessoas que estão pele e osso, porque um Israel anticristo, aquele que pendurou Cristo na cruz, agora não deixa entrar os caminhões com a comida, tá matando eles de fome. E o alvo deles, sabe o que é do Israel? Esse Israel que vocês adoram, que muitos evangélicos adoram. Oh, vamos orar pela paz de Israel. Sim, ore pela paz de Israel, mas não é esse Israel. O Israel é o conjunto dos que receberam Jesus Cristo como Salvador, daqueles que temem ao Senhor. Não é o conjunto daqueles que dizem que são evangélicos. É o conjunto dos que temem ao Senhor. É o conjunto dos que sentem quando abre as notícias e vê que essa terra está podre. Sabe? Esse é o Israel de Deus. Não é você aplaudir assassinato em massa de pessoas, deixando as pessoas morrer de fome. Eu não entendo, eu não consigo entender. Eu gostaria, mas não tem como entender. Não tem como entender um negócio desse. A palavra de Deus é clara, pelos frutos os conhecereis. Jesus falou assim, olha, quer bater na tua cara do lado direito? Dá a esquerda, dá o lado esquerdo para bater também. Que negócio é esse de se defender? Israel tem direito de se defender, ele tem direito de se defender. Então o Hamas matou 1.200, agora já mataram 65 mil, não tá bom? Não chegou ainda. Não tá bom ainda, então tem que limpar, né? Então, o plano deles agora, vou contar para vocês qual que é. É expulsar esses 2 milhões de palestinos de dentro da Palestina. Eles querem que eles vão para onde? Para onde será que eles querem que eles vão? Que eles desapareçam? Uma coisa, eles não contavam com ela, sabe? Esse Israel anticristo, assassino, que seria bem difícil matar 2 milhões de pessoas. Olha que eles já derramaram sangue ali à vontade. Debaixo daqueles prédios lá, tudo demolido, ainda tá cheio de cadáver ali debaixo. Já matou 65 mil pessoas. Mas eles não pararam para pensar que 2 milhões ia ser difícil. 2 milhões não é fácil você fazer sumir da terra 2 milhões de pessoas. Então o plano deles é tirar eles de lá, tomar posse da terra que é deles, legalmente deles, para construir resorts, hotéis luxuosos ali de frente para o mar, sabe? Agora eu te pergunto, Deus vai permitir isso acontecer? O que você acha? Você acha que Deus vai permitir isso acontecer? Eu acho que não. O Deus que eu sirvo, acho que ele vai vingar o sangue de cada criança que foi assassinada, criança inocente. Ele vai vingar. Então aqui no 4, o Malaquias fala, lembrem da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai para todo o povo de Israel obedecer. Então volta para o Beabá, lá atrás, no começo da Bíblia. Volta para lá, o que foi a lei, o que foi a lei, o que foi a lei. Não matarás, não matarás. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, né? E segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Depois vem o não matarás. Que parte disso nós não conseguimos pegar uma coisa e analisar com a outra? Como que eu posso voltar lá no beabá da lei que Deus deu a Moisés, que fala lá que tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como eu? Será que você é a favor de você mesmo pegar e se matar, arrancar tua perna, pegar uma bomba e estourar em você mesmo? Você é a favor disso? Então como que você pode ser a favor dos outros ficar estourando bomba em criança inocente lá em casa? Entendeu? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo vai zelar do próximo como zela por si próprio. Então é uma coisa assim que está tão clara, mas o diabo conseguiu dar um nó dentro do cérebro das pessoas, sabe?
Conseguiu vender uma mentira, a mesma que ele vendeu lá no Jardim do Éden, lá atrás para Eva. Ah, foi assim que Deus disse? Que não era para comer dessa árvore assim, assim? Ah, foi assim que Deus disse? Sabe? Então ele está fazendo essa mesma coisa e tem um monte de gente caindo, mas caindo que nem gado, caindo que nem pato, sabe? Que nem pato. Outra coisa que me deixa eu abismada, eu tenho que falar quando Deus me traz ao coração, é para falar, sabe? Eu vou tentar falar com calma, porque às vezes até eu perco um pouco da minha paciência tentando falar um negócio que tá tão claro e as pessoas não conseguem enxergar. Eu quero só te dizer uma coisa, olha, é porque são os acontecimentos últimos, né? Domingo agora foi o dia da independência e tal e tal. E é lógico que você acaba vendo nas notícias, né? A gente viu aquele movimento, aquela gentarada lá, né? Em prol do Bolsonaro. Todo mundo lá, com aquela cara, meu Deus do céu. Olha, pensa junto comigo. Pensa junto comigo. Você tem um título de eleitor, certo? Chega no dia de votar, você se levanta, vai lá, eu vou cumprir com o meu dever de cidadão. Você pega o seu documento, você vai lá naquele ponto onde você tem que votar lá, e você vai lá e vota. Você votou, a tua obrigação é orar e pedir a Deus orientação. Mas cada cidadão vai lá e votou, certo? Você fez aquilo lá em vão? Você não quer que o seu voto conte? Você quer, não quer? Então, assim como você quer que o seu voto conte, cada pessoa que foi lá votar também quer que o dela conte. Então, a justiça da democracia é essa. Everyone gets to vote. Você vai lá, todo mundo tem a chance de votar. Só que depois, naquele apanhado todo geral, quando foi feita a contagem, quando sai o resultado, você tem que aceitar. Sabe por que você tem que aceitar? Porque isso é democracia. Esse é o governo do país onde você mora. Porque se fosse para você não aceitar, você não devia nem ter ido votar, então, entendeu? Você esperaria até que o resultado viesse, aí você catava ali sei lá, um porrete, alguma coisa, saía dando na cabeça de todo mundo, porque não foi aquele teu candidato que ganhou, entendeu? Nós somos civilizados, nós somos seres humanos civilizados. Se nós saímos para votar, todo mundo foi, e é feita uma contagem, o resultado que saiu, entendeu? Insurgir contra isso daí, isso é crime. A palavra certa é essa, crime. É tanto crime que nós sabemos que o Bolsonaro está em prisão domiciliar. Agora, porque não foi aquilo que você quis, você vai também querer se insurgir, vai querer virar criminoso também? Então, é uns negócios assim que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Olha, eu concordo muito com meu filho. Meu filho é uma pessoa muito pé no chão. E para ele, pro André, tá tudo podre. E eu sei que ele tá certo, tá tudo podre mesmo. Entende? Mas eu ainda acredito que deve haver o respeito para não virar anarquia. Porque se chegar a entrar hoje, nos dias de hoje, chegar a ter uma guerra civil, não vai ser pouca coisa, sabe? Não vai ser uma coisa que vai ser pouco. É que nós não temos a ideia do que é que pode acontecer, sabe? Mas é uma coisa muito feia, onde a coisa fica bem feia, sabe? Mas se de repente é isso que o povo quer, pode ser que Deus ainda há de permitir que é isso que vai acontecer, né? Então aqui para fechar tem o 5 e o 6. Malaquias fala, mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Esse aqui o Senhor está falando de Cristo. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Isso aqui é tremendo e daria para falar muito tempo a respeito disso, né? Então, olha, ele fará com que pais e filhos, é aquilo que eu falei ali um pouquinho atrás, né? Façam as pazes para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Quer dizer, Deus já estava contando com o fato de destruir completamente. Completamente. E Deus viu que haviam pais contra filhos e filhos contra pais. Em guerra. Fazer paz é porque está em guerra. Será que existe isso hoje? Tem isso nos dias de hoje? Você já viu isso na casa de alguém? Na tua, talvez, não sei. Você já viu?
Tem guerra? Acerca de qualquer motivo? Tem guerra? Então, olha, você fala que conhece Deus. Ai, Deus é amor. Ai, Deus nos abençoe, que o nosso dia seja lindo, florido, maravilhoso. Você está fazendo justiça? Você está fazendo justiça? Ou você está roubando teu irmão? Entendeu? Você está batalhando para cumprir a justiça? Entendeu? Tem tanta injustiça nos dias de hoje, meu Deus do céu. Tantas injustiças, sabe? As pessoas se injustiçam, brigam, se degladiam, sabe? Sobre heranças. Herança é um direito garantido por lei. É bíblico, herança. E as pessoas ficam embromando para soltar aquilo que não pertence a elas, para dividir entre os irmãos. Por que eu tô falando isso? Porque eu vivo isso. Eu vivo isso, sabe? As pessoas ficam enrolando, ficam embromando e acham que tá servindo a Deus. Aquele que ama a Deus, ele tem que querer fazer justiça. Ele tem que ter o prazer em fazer justiça. Deus está falando que isso aqui, ó, é para ser dividido. Essa parte aqui é desse, essa parte aqui é desse, essa aqui. Eu tenho que estar desesperado para obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque o dia da conta chega. O dia da conta vai chegar e não vai adiantar querer botar a cara lá no chão e falar. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Quem rouba vai pro inferno. Quem tira o direito do outro vai pro inferno. Vai ser pisado como pó da rua. Entende? Olha, eu não fico com nada que não é meu. Nunca fiquei com um centavo daquilo que não é meu. Sabe? E o meu prazer é obedecer a Deus. Quando ele fala, isso é aqui, aquilo é ali, faça, pague. Porque se você não fizer isso, você está roubando. É esse que é o negócio. Então, o Senhor fala assim, ó, ele fará com que pais e filhos, ou seja, irmãos também, né? Irmãos com irmãs, né? Façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Quer dizer, olha, se nós não temos a nossa justiça cumprida com aquele nível que eu sempre falo, é em níveis as coisas. Eu primeiro sozinha, depois eu com os meus familiares, entendeu? Para depois passar na sociedade. Não vai adiantar você ser tão legal, que nem todo mundo fala. Ai, fulano é tão legal. Ai, ela é tão boazinha, ou ele é tão bonzinho, uma pessoa bacana, né? Se você estiver injustiçando as pessoas dentro da tua casa, esse teu bacana vai fazer você virar pó de rua. Pó da rua para ser pisado por quem? Pelos que temem a Deus. Serão os que temem a Deus que vão te pisar. É a palavra que está falando aqui, não sou eu. Não sou eu que estou falando. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como se eles fossem o pó da rua. Vocês quem? Os que me obedecem. Os que me respeitam. Os que... Servir a Deus, gente, não é um piquenique não, viu? Não é um passeiozinho, deitar na rede, com sombra, água fresca, tomando Coca-Cola. Andar com Deus não é isso, não. Você precisa obedecer a Deus nas mínimas coisas. Você tem que querer para aquele que está do teu lado o que você quer para você, sabe? Por que nós achamos que para nós tem que ser um tratamento VIP e os outros que se lasquem? E você é evangélico? Aí você tem esse título de evangélico, você veste um terno e vai lá no cultuar domingo, dá glória a Deus e aleluia lá? É? Você está cuidando daqueles que estão debaixo do mesmo teto com você? Tá? Você está ajudando? Você joga o lixo na tua casa? Você ajuda a lavar um banheiro quando precisa? É porque você suja também, não é? Você não suja? Olha, eu sou revoltada com certas mentalidades. Eu sou bem revoltada com certas mentalidades, sabe? Tem gente que acha que porque nasceu homem, não pode ajudar numa tarefa doméstica, sabe? Não pode lavar uma louça. Mas você não come, você não suja o prato e a colher lá e tudo? Não. O chão que você pisa dentro da sua casa, você entra e sai da sua casa, você vai pro seu quarto, vai pro seu banheiro, você não tá sujando as coisas? Por que você não tem que ajudar a limpar? Por que tem que ser o sexo feminino que tem que limpar? Viver junto é um time, gente. Viver junto é um time. Olha, a mulher não é porque ela nasceu mulher que ela tem que ser a empregada sem salário. Não. Hoje em dia as mulheres trabalham. Eu mesma trabalhei muito a minha vida inteira. Essa é a razão pela qual hoje eu sou aposentada. Deus deu para mim aquilo que é meu. Porque eu trabalhei desde os 14 anos, entendeu? E ao lado disso eu também fiz todos os trabalhos domésticos também.
certo? Então, se uma mulher trabalha fora e ganha um salário, ela também tem o direito de dividir o serviço aborrecedor de uma casa com as outras pessoas que moram com ela. E acha que Deus não vinga isso também, não? Acho que Deus vai olhar, vendo que as coisas ficam tudo só nas costas de um e tá tudo bem numa boa? Não, não é nada disso, gente. Olha, a nossa justiça, ela precisa começar dentro da nossa casa. Ela precisa começar dentro da nossa casa, porque se você não fizer dentro da tua casa, não vai adiantar nada para você fazer lá dentro da igreja, bater palminha. Não vai. Querer pregar para os outros não vai dar certo também, entendeu? Nós temos que começar a ser justos dentro do nosso lar. Quando um ser humano que mora debaixo do mesmo teto que você está sendo injustiçado, porque onde existe um folgado, onde existe um sobrecarregado, tem um folgado, certo? E onde tem um folgado, tem um sobrecarregado. Então, a justiça do Senhor começa dos níveis que eu falei. Do primeiro nível lá embaixo, depois ela vai refletindo nos outros níveis. Ela é claro que nessa natureza nossa, que ela é clever, que fala em inglês, né? A nossa natureza humana. Ela é perspicaz, perspicaz é a palavra. Ela é espertalhona, vamos falar assim, né? A gente muitas vezes na rua, no trabalho, na igreja, muitas vezes não, na maioria das vezes, nós não somos o que nós somos na nossa casa. Não, ninguém é. Você vai dizer para mim que você é? Que a maneira como você vive dentro da tua casa, ou com aqueles que moram com você debaixo do mesmo teto, você trata na rua as pessoas igual você faz na sua casa? Eu não sei não. Eu não sei não. Então é isso daqui, olha, Deus está falando que se eles não fizerem as pazes, ele destruiria completamente, né? Mas aqui ainda ele está falando da vinda de Cristo, né? Então, terminando isso daqui, nós vamos entender então que houve 400 anos sem profeta nenhum. Aqui Malaquias fechou esse ciclo, certo? Agora, esta é a hora onde eu vou estar fazendo uma pesquisa, vou tentar fazer uma pesquisa, ver se eu acho alguma coisa que seja realmente fiel, né, à história, para mim saber o que é que eu vou poder falar nesses 400 anos aqui. E vou falar antes de entrar novamente nos evangelhos. Por quê? Porque nós estamos precisando das palavras de Cristo. Muitas fábulas adentraram as igrejas, né? Muitas fábulas adentraram as igrejas, muitas coisas que Deus não está mandando ser falado ali. E as ovelhas não receberam mais aquele alimento onde elas aprendem a lidar com elas próprias, né? Porque o primeiro passo para se entender que é preciso se negar é saber que carrega uma natureza ruim, né? Teve um dia que eu comentei isso numa escola dominical e teve uma pessoa lá que falou assim: eu não acho que nós temos o DNA do diabo. Essa pessoa disse isso, sabe? Pensei comigo, tudo bem, mas Cristo virou. Cristo virou, né, para os fariseus lá. Ele mesmo virou e falou: vocês tendes por pai o diabo. A mim, se ele virou e falou para eles que eles tinham por pai o diabo, então é porque eles têm o DNA, né? Porque quem é filho carrega o DNA, não é verdade? A pessoa teve que ficar quieta. Teve que ficar quieta. Entendeu? Todos nós sabemos que algo de muito errado aconteceu conosco, né? Não tem esse ou aquele que não sabe disso. Porque é daí que vem, né, aquelas coisas que às vezes acontece um impasse, uma coisa que não deveria ter acontecido lá, alguém se levantou contra você no teu trabalho, e aí vem aquela ira, né, aquela coisa sobe, né? Se isso não for DNA do diabo, então eu não sei o que é. Daí, se você quiser me dar o nome disso, você pega e fala aqui, comenta no meu áudio que eu escuto, no meu vídeo. Digita lá o teu comentário que eu aceito. Então, eu vou terminando isso aqui. Eu já falei muito mais do que eu esperava ter falado, mas são coisas que, para quem se interessa, é importante nós tentarmos refletir um pouco, né? No que foi que aconteceu conosco, né, gente? Não é verdade? Eu não sei em que ano que você se converteu e tudo. Eu me converti tem 47 anos. A igreja era muito diferente. A igreja era muito diferente, sabe? E eu digo assim que Deus não vai trazer renovo, não, sem antes arrependimento, viu? Sem antes o reconhecimento
que trocaram tudo, meteram os pés pelas mãos, vamos falar assim. Sem que haja arrependimento genuíno, não vai ser fácil voltar, viu? Não vai. Só isso que eu tenho para dizer. Mas o único caminho é o retorno. É o arrependimento e o retorno à palavra de Deus pura, sem mistura. Sem fazer de Cristo o gênio da lâmpada que vai garantir os seus sonhos. Sabe? Vamos parar com esse negócio de meus sonhos, gente. Sabe qual que deve ser o seu sonho? E nem deve ser o seu sonho. Isso deve ser o teu alvo na tua vida, acordado. Vamos parar com esse negócio de sonho, gente. O teu alvo para a tua vida, você despertado e acordado, bem alerta, sabe qual que é? Temer a Deus. Temer e obedecer a Deus. E amar o teu próximo que está debaixo do teu telhado como a ti mesmo. Você gosta de ser servido? Você gosta de uma comidinha quentinha na mesa, todo santo dia, almoço, janta, café da tarde? Faça isso para quem mora com você também, lá uma vez ou outra, entendeu? Nem que seja só uma vez ou outra. Ou você acha que aquela pessoa também não gosta de sentar na mesa e pegar tudo pronto para ela? Eu não sei. Ó, nós estamos vivendo uma época muito egoísta, sabe? Muito egoísta. Egoísta demais. E somos todos evangélicos, sabe? Olha, eu tenho que falar o que Deus me pede para falar. Eu vou continuar falando. Se você não gostar, você pega, começa a ouvir e desliga. Tá bom? Ó, que Deus tenha misericórdia. Eu começo por mim mesmo. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Eu não quero deixar de ver essas coisas tão feias que eu tô vendo, porque eu consigo ver, sabe? Se você não consegue, pede para Deus abrir os teus olhos. Tá tudo tão feio. Tá feio mesmo, viu? Não adianta você querer dizer, ai, que lindo. Oh, glórias. Vamos ter um dia lindo, maravilhoso hoje. Não se engane. Não se engane, se você não tá querendo pro teu próximo o que você quer para você, não tem nada bonito. Tá tudo muito feio. Tá feio, nós estamos... Deus tá piscando uma luz vermelha, ó. Tá piscando ela, acorda, 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 sabe? Porque o engano, gente, o engano é dentro da própria casa de Deus, sabe? A palavra de Deus não foi escrita pros ímpios lá de fora, para as pessoas que estão lá perdidas, coitados. Eles estão caindo lá nos buracos, nem tá vendo os buracos que tá caindo, porque não conhece uma única palavra de dentro da palavra de Deus, entendeu? A palavra de Deus é escrita para quem tá ali, ó, falando que é, para aqueles que dizem que são, sabe? Então que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia, que nós possamos encontrar o espaço nas nossas almas para o arrependimento. Para o arrependimento, precisamos nos converter de novo. E isso deveria começar de púlpito. Deveria, olha, existe uma necessidade tão grande de Deus pegar e passar na peneira todo mundo que está falando que é, sabe? Passar na peneira para ver o que vai acontecer. Assoprar um vento, sabe? Porque é muita responsabilidade. É muita a responsabilidade de você dizer que você dirige um povo, dirige um grupo de pessoas no caminho de Deus, mas não tá ensinando eles a palavra como ela é. Não tá dando ensinamentos errados, comida estragada. Comida estragada adoece. Adoece e, por fim, se não mudar essa dieta, morre, mata. Só que Deus vai pedir conta. Deus vai pedir conta. Deus irá pedir conta. Eu já falei em outros áudios, vou falar de novo. Você quer só ganhar dinheiro? Pule para outra profissão enquanto você ainda tem tempo. Vá vender qualquer outra coisa. Mas não use da obra do Senhor para enriquecer, porque a tua punição vai ser maior. É isso. É isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas... E porque Deus é invisível, entendeu? Ele é invisível, mas você já leu aquela passagem que o Herodes foi comido de bicho? Você já leu aquela passagem lá? O Herodes, ele afrontava, ele falava coisas horrorosas. A palavra diz que ele foi comido de bicho. E Deus é um Deus que ele não via. O Herodes não via aquele Deus, sabe? Olha, é com temor de Deus que eu falo essas coisas, sabe? É com temor de Deus, porque nós iremos dar contas. Cada um de nós vai dar contas, sabe? Sabe essa fé que você fala, que você professa, que você é evangélico? Você vai ter que se apresentar diante de Deus e dar conta dela. Nós teremos que fazer isso. Então, assim, que Deus tenha misericórdia de nós
e eu vou preparar aí uma pesquisa sobre esses 400 anos antes de João Batista, e o meu próximo áudio será sobre isso. Tenham todos um bom dia e que o Senhor nos abençoe.